A feirinha do povoado de Nazaré realizava-se todas as quartas-feiras. Num dia de feira, no início de dezembro de 1919, os filhos de José Ferreira foram à feira do povoado. Estava com eles o cunhado Luiz Marinho. Por alguma razão, Livino tinha ido sozinho na frente. Corria a notícia de que uns feirantes tinham sido assaltados por cangaceiros. Uns diziam que os assaltantes eram cabras de Cindário Carvalho. Outros achavam que era gente de Senhor Pereira. Depois se ficaria sabendo que os assaltantes eram os irmãos Benedito, Olímpio, Manuel e José, que tinham se desentendido com Zé Saturnino e agora estavam agindo como cangaceiros independentes. Porém, havia quem especulasse maldosamente que, como os assaltantes eram 3, deviam ter sido os Ferreira. Quando Antônio, Virgulino e Luiz Marinho chegaram a Nazaré, foram recebidos com tiros. Américo Leite, contando apenas com 4 soldados que tinham vindo de Floresta, reuniram às pressas alguns moradores para o embate, entre eles Cícero Leite de Sá, Praxedes Capistrano, Arconso Flor, Odilon Flor, Euclides Flor e Manuel Flor. Na confusão, até mesmo Livino, que não estava com os irmãos, ao ouvir o tiroteio se pôs do lado dos moradores, pois diziam que o povoado estava sendo atacado por cabras do bando de Senhor Pereira. A participação de Livino no ataque aos irmãos prova não serem verdadeiras as alegações de que os Ferreira teriam tomado parte nos assaltos aos feirantes. Com efeito, quando Livino reconheceu seus irmãos, foi juntar-se a eles, ajudando-os a se defender, e terminou recebendo um tiro no ombro esquerdo, desferido por um cabra chamado João Agostinho. Nesse entreveiro, Virgulino, Antônio e Luiz Marinho conseguiram fugir. Livino, ferido, escondeu-se na casa de Chico Eusébio, na saída de Nazaré, do outro lado do Riacho Grande, mas foi encontrado pelos perseguidores. Cícero Leite e Arconso Flor queriam sangrá-lo, porém João Flor não permitiu, ponderando que umas boas chibatadas já seriam suficientes. Apesar do grave ferimento no braço, Livino tomou uma tremenda surra. No dia seguinte, de madrugada, sem comer e sem beber, foi levado preso para a floresta. José Ferreira, sempre preocupado com as ações dos filhos, arriou um burro e foi à floresta. Falou com o delegado, com o padre e com os políticos. O padre José Kerli, imigrante alemão que tinha prática com curativos, havia sido veterinário. Ao saber do ferimento do rapaz, encarregou-se pessoalmente de cuidar do tratamento. Em face dos apelos de José Ferreira, Antônio Boiadeiro, chefe político de Floresta, propôs um acordo idêntico ao que havia sido feito com as autoridades de Vila Bela. Livino seria solto desde que ele e os irmãos fossem embora, desaparecessem de Nazaré. Não tendo alternativa, José Ferreira prometeu que iria embora. O problema era saber para onde e com que recursos. Recebera apenas parte do dinheiro da venda do terreno da Passagem das Pedras. A fim de arcar com o compromisso da compra do Poço do Negro, tivera de vender o gado, as miúças e alguns burros. Para completar, sua esposa estava doente. Depois do tiro recebido por Antônio numa emboscada do inimigo José Saturnino e seus cabras, e do susto no Poço do Negro, vendo sua casa cercada por jagunços do mesmo Saturnino, ela vivia sentindo umas agonias estranhas. José Ferreira pensou inicialmente em se mudar para Baixa Verde, porém Dona Maria Lopes considerava que o melhor seria se mudarem para mais longe. Havia parentes dela em Alagoas, na região de Inhapi, na Serra do Sobrado e em Santa Cruz do Deserto. Além disso, Antônio Matilde, irmão de José Ferreira, depois dos problemas com Zé Saturnino, tinha fugido para Alagoas e estava vivendo em Matinha de Água Branca, sob a proteção do coronel Ulisses Luna. José Ferreira concordou com a mulher. Iriam para Alagoas. Como Livino ainda estava se tratando em Floresta, José Ferreira,
a mulher e os filhos menores iriam depois, em janeiro ou fevereiro, quando Livina estivesse bom. Porém, Virgulino, Virtuosa e o marido Luiz Marinho iriam logo. E foi assim que em janeiro de 1920, Antônio, Virgulino, o cunhado e Virtuosa se puseram na estrada. Como a viagem era muito longa, José Ferreira aguardou uns dias para que Livino se recuperasse um pouco do ferimento e, numa madrugada fria, no começo de fevereiro de 1920, deixou o Poço do Negro. A viagem, uma puxada de mais de 20 léguas, foi feita em 3 burros e foi cansativa. Quando afinal chegaram à fazenda Olho d'Água de Fora de Manuel Francelino, cunhado de Antônio Pocino, José Ferreira pôs as mãos para o céu, agradecendo a Deus. Manuel Francelino era da família dos Fragoso de Tacaratu, conhecidos como os Casagrande, porque em Tacaratu eles residiam num casarão perto do quadro da igreja matriz. Tanto ele como o cunhado Antônio Pocino eram mocreves e tinha sido nessa condição que José Ferreira os conhecera. José Ferreira alugou alguns burros para reconstituir a tropa e mandou os filhos almocrevarem de Mata Grande a Rio Branco, Arco Verde. Antes, porém, passou em Bom Conselho de Papacaça a fim de se encontrar com o coronel Zezé Abílio. O Todo-Poderoso de Bom Conselho acolheu os rapazes de forma prazerosa, oferecendo-lhes irrestrita proteção. Deu-lhes os nomes dos comerciantes que eles deveriam procurar nos roteiros das viagens. Com os lucros, logo José Ferreira compraria outros burros. Os filhos passaram a diversificar as viagens. Acompanhava-os Zé Dandão, amigo inseparável dos Ferreira, fossem eles aonde fossem. Sujeito de irrestrita confiança, muitas vezes Zé Dandão viajava sozinho com a tropa de burros, comprando peles de bode e carneiro para o cortume do finado Delmiro Gouveia, na Pedra. Enquanto os filhos tangiam burros pelas estradas, José Ferreira cuidava da agricultura, tratando de 2 roçados em terras arrendadas no Olho d'Água e no Croatá. Tudo vai dar certo, dizia ele a Dona Maria Lopes. Deus pode até tardar, mas não falha. Porém, José Ferreira não encontrou a paz que tanto desejava no novo endereço. Quando Zé Saturnino soube da mudança de seus desafetos para Olho d'Água de Fora, escreveu várias cartas às autoridades e pessoas importantes de Água Branca, denunciando os irmãos Ferreira e Antônio Matilde como bandidos perigosos, assassinos e ladrões. Pelo menos 4 pessoas receberam tais cartas: o coronel Ulisses Luna e seu irmão Senhor, a baronesa de Água Branca e o comissário de polícia de Água Branca, Amarílio Batista Vilar. Houve quem assegurasse que o comissário recebeu também dinheiro além da carta. O velho José Ferreira era um homem pacífico e honesto, não gostava de confusão. Já Dona Maria Lopes, ao contrário do marido, era de sangue quente. Dizia-se que José Ferreira desarmava os filhos na porta da frente e Dona Maria os armava na porta de trás, justificando: filho meu não é para ser guardado em Caritó. Eu não criei filho para ser desmoralizado. Os filhos, sem dúvida, puxaram a Dona Maria Lopes. Quando os rapazes souberam que as autoridades de Água Branca estavam de olho neles, tido como bandidos e ladrões, ficaram enfurecidos. Só falava numa coisa: iam vingar-se de Zé Saturnino. Certamente sem o consentimento do pai e talvez sem que este ao menos soubesse, combinaram com Antônio Matilde a formação de um grupo armado para ir a Pernambuco dar uma lição nos seus inimigos. Antônio Matilde convocou outros 2 sobrinhos, Higino, o Gino e Luiz Marinho, o Luiz Marim. Entrou em contato com os irmãos Benedito, o Olímpio, o Manuel e o José, que viviam loucos para topar com o antigo patrão. Convidou também os cabras Chicó de Salvador e Chico Chililim. Com os irmãos Ferreira,
Eram ao todo 11 homens. No início de setembro de 1920, o grupo seguiu para Pernambuco, indo direto à vila de São Francisco para pedir ajuda a Sr. Pereira. Antônio Matilde havia sido criado por Neco Maranhão, da família Pereira. Um sobrinho de Antônio Matilde, chamado José Dedé, vulgo Baliza, era cabra de Sr. Pereira. Isso facilitava as coisas. Antônio Matilde expôs os fatos ao famoso chefe de cangaceiros. Seus inimigos eram Zé Saturnino e João Nogueira, gente dos Carvalho. Quando terminou, Sr. Pereira disse que já sabia de tudo e ia ajudar, cedendo-lhe o destemido José Dedé, o Baliza, no comando de outros 6 cabras. Antônio Matilde escolheu como base das operações a fazenda Mata do Pato de Joaquim Alves Feitosa, o Joaquinzinho, perto da vila de São Francisco. No dia 15 daquele mês, seguindo um plano fulminante sugerido por Virgulino, foram arrasadas as fazendas Serra Vermelha de João Nogueira, Pedreira de Zé Saturnino e Mutuca de Venâncio Nogueira. Mataram gado, derrubaram cerca, tocaram fogo em várias casas, nos currais e nos pastos. Os animais envoltos pelas chamas e rolos de fumaça urravam, berravam e aos urros e berros juntavam-se os gritos vitoriosos dos atacantes em fúria indescritível. Embora quem comandasse as investidas fosse Antônio Matilde, o jovem Virgulino, futuro rei do cangaço, já assumia a posição de líder em várias situações, apesar de ser um dos mais novos do grupo. Terminadas essas estripulias, os atacantes foram à casa de uma tia de Virgulino, Dona Maria José Lopes, casada com Manuel Ferreira Filho, na fazenda Passagem do Brejo, à beira do rio Pajeú. Antônio Ferreira e mais 6 cabras resolveram dormir lá. Os outros foram passar a noite na fazenda Mata do Pato. No dia seguinte, iriam à Lagoa da Laje, vizinha da Maniçoba, esperar o gado do inimigo quando fosse beber água. Proprietários e moradores, sem tempo de combinar qualquer resistência, fugiam apavoridos. João Nogueira, escondido no mato, vendo a fazenda Serra Vermelha virar cinzas, chorava feito criança. Zé Saturnino, jovem e destemido, ainda conseguiu retirar umas 200 cabeças de gado da pedreira e saiu tangendo-as pelas caatingas na direção de Custódia. Passou a noite viajando. Pela madrugada, entregou o rebanho a um fazendeiro amigo perto de Custódia e seguiu a todo galope para a fazenda Riacho do Meio, na Barra do Juá, abaixo de Betânia, a fim de pedir ajuda a seu tio Cassimiro Honório, que tinha jagunços de prontidão a qualquer hora do dia ou da noite. Cassimiro estava preparando-se para almoçar quando viu o sobrinho chegar e foi recebê-lo no terreiro da casa. Ali mesmo, sem desmontar do cavalo, Zé Saturnino contou o que estava se passando. A mulher de Cassimiro chegou à varanda, cumprimentou Zé Saturnino e convidou. Venham almoçar, a comida está na mesa. Cassimiro gritou bufando de raiva. Hoje eu vou almoçar é bala. Dito isto, mandou chamar os cabeceiras e outros cabras, formando um grupo de 18 homens, todos montados em bons cavalos. Na saída, a esposa insistiu que eles deviam almoçar primeiro. Cassimiro respondeu por cima do ombro. Vou até o Pajeú. Quero ensinar meu sobrinho a brigar e matar gente. O velho chefe de jagunços apenas lamentava ter de lutar contra Antônio Matilde, seu primo e leal amigo de outros tempos. Quando chegaram à fazenda Lagoa da Laje, escutaram tiros. Certamente eram os inimigos atirando no gado. Cassimiro considerou que, em vez de irem até lá, o melhor era preparar uma tucaia na estrada. Esconderam-se no mato e aguardaram. Pouco depois avistaram 2 cavaleiros. Um deles era Higino, sobrinho de Antônio Matilde. O outro era José Benedito. Quando passaram pelo local da tocaia, levaram chumbo.
e Gino caiu mortalmente ferido. José Benedito conseguiu escapar graças à coronha do rifle que lhe serviu de escudo, destroçada por uma bala, ficando ele com apenas um leve ferimento no braço. Quando Antônio Matilde escutou o tiroteio, compreendeu que havia coisa errada, pois não se atira em gado daquele jeito. Correu com os companheiros na direção dos tiros. Cassimiro, experiente, prevendo que os colegas de Gino viriam socorrê-lo, conservou-se na tocaia com seus homens. Antônio Matilde, que ia na frente, recebeu um tiro na altura do quadril direito. A bala atingiu a bacia e subiu rasgando por dentro, indo encravar-se na região da espinha dorsal, acima dos pulmões. Mesmo assim, ordenou que os companheiros continuassem a luta. O jovem Virgulino Ferreira, o futuro rei do cangaço, assumiu o comando do grupo. Estrategicamente, ao notar onde o inimigo estava entrincheirado, mandou uma parte do grupo rodear e atacar por trás. Porém, o experiente Cassimiro percebeu a manobra e improvisou um golpe de mestre. Para retirar-se em segurança, tocou fogo no mato, impedindo que os adversários corressem em seu encalço. Antônio Matilde, perdendo muito sangue, foi levado numa rede para Poço de Dentro, outra fazenda de Manuel Ferreira Filho, onde um curandeiro extraiu a bala de suas costas com a ponta de uma faca. Dali foi transportado para a fazenda Carnaúba de Né Pereira, o famoso Né da Carnaúba. Os homens de Senhor Pereira retornaram para São Francisco e os outros foram embora para Alagoas, exceto Virgulino e Baliza, que continuaram na Carnaúba cuidando do ferido. Cassimiro Honório ficou muito abatido quando soube do ferimento do primo. Embora tivesse feito o que era preciso, não conseguia afastar o remorso por ter ferido um de seus melhores e mais leais amigos. Cerca de uma semana depois do combate da Lagoa da Laje, depois de tomar uma xícara de café puro pela manhã, como de costume, Cassimiro vestiu as perneiras e o gibão de couro, montou no cavalo e saiu para dar uma volta pela fazenda. Ao chegar aos areais do riacho do navio, sentiu-se mal. Nem teve tempo de desmontar-se. Um ataque cardíaco fulminante derrubou-o do cavalo. Encontraram-no ainda vivo e levaram-no para a casa grande da fazenda Riacho do Meio, onde morreu. Cassimiro Honório foi enterrado na fazenda Poço Cercado. Hoje, o local está coberto pelas águas do açude Barra do Juá.